Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre equilíbrio iônico. Então, pega aí caneta, lápis e borracha e vamos fazer igual a gente está fazendo desde a primeira aula. Na hora do enunciado lá do exercício, pausa, resolve o exercício do seu jeito e aí depois você compara a resolução com o que você fez. Tudo bem? Então, vamos lá? Então, vamos lá, meu povo. Ó, o que a gente tem aqui? Equilíbrio iônico. Por que equilíbrio iônico? Bom, porque aparecem íons. E por que essa reação? A maior parte das substâncias estão escritas na forma iônica. Porque lembra que a gente já falou, quem acompanha o canal aí, já ouviu falar dos íons espectadores. São aqueles íons que podem ser cátion ou ânion, que ele não faz parte da reação, ele não vai sofrer nenhuma modificação, então ele não é escrito na reação. Por exemplo, aqui é a reação do dicromato de potássio em água. O que vai produzir? Cromato de potássio e H+. Então, o potássio, ele não aparece nessa reação, né? Por quê? Ó, o dicromato de potássio, ele é um sal muito solúvel em água. Então, quando ele dissolve, ele vai liberar os cátions K+. E o potássio, ele não vai sofrer transformação. Quem vai sofrer a transformação é o dicromato, que é laranja, e ele vai ficar amarelo, né? Então, aqui a gente escreveu só a reação iônica, tá? Então, aqui laranja, aqui amarelo. Então, nos equilíbrios iônicos também são definidos grau de ionização, que a gente representa por alfa, e uma constante de equilíbrio que a gente chama de KI, K de ionização, mas Kc em termos de concentração, Kp em termos de pressão, aqui é porque é um equilíbrio iônico. Tá? Agora, esse grau de ionização é muito importante você saber calcular e o que ele representa. Então, vamos lá. Bom, como que a gente define grau de ionização? Alfa, que é o grau de ionização, é igual a Ni sobre N. Tá? O que significa esse Ni? É o número de mols dissociados. E N é o número de mols inicial. Então, o número de mols inicial é tudo que você jogou lá dentro do recipiente. Então, você tem lá um becker, você jogou esse N lá dentro, jogou tudo. Só que desse tudo que você jogou, só Ni se transformou em íons, o resto não. Ele dissolveu, mas não se transformou em íons, tá? Então, por que essa fórmula é desse jeito? Ni sobre N. Por isso, ó. Então, vamos dizer que o número de mols inicial seja 100, tá? É tudo que você jogou lá dentro. E Ni é o número de mols dissociados. Vamos supor que vai ser 20, tá? Então, esse número de mols inicial aqui, 100, é tudo que você jogou lá dentro, certo? Esse 100 corresponde a 100%. É tudo que você tem lá dentro. Desses 100, 20 sofreram ionização. Então, quanto ionizou? Alfa. Como a gente faz essa conta? Ó, você multiplica em cruz. 100 vezes alfa igual a 20 vezes 100%. Como eu quero o valor de alfa, eu vou passar o 100 para o outro lado dividindo. 20 dividido por 100 vezes 100%. Se você resolver essa conta aqui, ó, você vai dividir 100 por 100, vai dar 20%, porque é a unidade aí que sobrou, certo? Se você não quiser resolver essa conta simplificando 100, você pode fazer aqui, ó. Você vai fazer primeiro o 20 dividido por 100, vai dar 0,02. Para a resposta dar em porcentagem, você vai multiplicar por 100%, certo? Então, esse alfa pode dar assim, ó, 100 a porcentagem, ou se você multiplicar por 100, vai dar lá os 20%. Ok. Então, aqui, ó, o Ni, ó, o Ni é esse 20 aqui, ó, tá? Ó, e o N é o 100, tá vendo? Então, é uma porcentagem. Se você não multiplicar por 100, vai ficar 0,02. Multiplicou por 100, 20%, ok? Então, vamos lá. Se você tem uma reação HCN, que é um ácido fraco, sofrendo ionização, ele está dentro da água, ele vai ionizar. Então, vai dar H+ e CN-. Como que a gente escreve a constante de ionização? É a concentração
de H mais e CN menos no equilíbrio, dividido pela concentração de HCN, que é também no equilíbrio. Então, essa é a constante de ionização, tá? Então, esse aqui é o enunciado do exercício. Você tem X, Y e Z que representam genericamente três ácidos, que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comporta-se de acordo com a tabela. Então, você tem aqui, ó, o X, Y e Z, o número de mols dissolvidos e o número de mols ionizados. Então, o número de mols dissolvidos é o que você colocou lá dentro, é o total. E aqui, ionizado, é aquele que se transforma em íon. Analise as afirmações considerando os três ácidos. Ele quer saber quem é o mais forte, quem é o mais fraco e quem tem o maior grau de ionização, certo? Então, se você tem o número de mols ionizados e o número de mols total, só você fazer continha, tá? Então, você sabe que o grau de ionização é Ni dividido por N. Agora, você já sabe o que significa essa fórmula. É uma regrinha de 3, é uma porcentagem, tá? Então, isso representa o grau de ionização. Aí, você substitui para cada um deles. Então, você tem lá, para o X, Y e Z. Então, vamos lá. O X, o número de mols ionizado, ó, é 2 dividido por 20. Aí, você vai lá e faz a continha. Vai dar 10%. Para o Y, é 7 dividido por 10, 0,70, 70%, tá? E o Z, você tem uma ionizada em 5, 1/5, 0,20 ou 20%. Então, ó, ele fala que X representa o mais forte. Não, né? O mais forte aqui, ó, é o Y, porque é 70%, tá vendo? Z é o mais fraco? Não, o mais fraco é o X. E Y tem o maior grau de ionização. Verdade, né? Porque o grau dele é 70, então essa aqui é a correta. Por isso que é a alternativa C, ok? Então, vamos lá, meu povo, ó, um exercício da FUVEST. Então, você tem aí a reação do ácido acético em água, ele vai liberar íons H+, e ânion-acetato, tá? E a constante aí desse ácido é 1,8 vezes 10 a menos 5. É um ácido fraco, né? Dada a amostra de vinagre foi diluída com água até se obter uma solução de concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Nessa solução, as concentrações em mol por litro de acetato e ácido acético são respectivamente. Então, ele quer primeiro do acetato, depois de ácido acético, nessa ordem, tá? Então, vamos lá. Vamos anotar aqui o que ele deu. A concentração de H+, né, do ácido acético, concentração de acetato, ele não deu, mas a gente sabe que é 1 vezes 10 a menos 3. Por quê? Olha a proporção aqui, ó. 1 mol do ácido vai dar 1 mol de H+, 1 mol de acetato. Então, não importa qual seja a concentração aqui de H+, a de acetato vai ser a mesma, porque a proporção é de 1 mol de ácido para 1 mol de acetato, certo? Muito bem. Aí, a constante de ionização, ó, é a concentração dos íons, H+ e acetato, dividido pela do ácido acético, tá? Então, a constante de ionização ele deu, que tá aqui em cima, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? A concentração de H+ a gente tem, de acetato também, e aí você vai descobrir a concentração de ácido acético. Lembra que isso aí é quando ele já está no equilíbrio, tá? Não vai esquecer, essas concentrações são no equilíbrio. Agora, aqui é continha, ó, você vai multiplicar em cruz aqui, tá? Para achar o acetato. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 1,0 vezes 10 a menos 3, vezes 1,0 vezes 10 a menos 3. Você vai passar o acetato para cima e vai passar 1,8 vezes 10 a menos 5 para baixo, tá? Vai dar aí 2 vezes 10 a menos 2, certo? Que vai dar a alternativa E, ok? Espero que você tenha aproveitado a aula. Se você aproveitou, compartilhe com os amigos, dê seu like,
se inscreva no canal e deixe alguma sugestão, alguma dúvida ou alguma sugestão de exercício que você queira que a gente grave. Esse engajamento ajuda o canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!